Muito bem, pessoal. Estamos retornando aí com as nossas gravações, com os nossos vídeos, depois de um tempo sem gravar, mas a ideia é retomarmos esse trabalho e ao menos um vídeo por semana certamente será postado, se Deus quiser. E nesse retorno, nessa retomada, o nosso assunto fala sobre relatório de pentest. O que é o pentest? O pentest é um trabalho que é feito em que você é contratado por uma empresa, por uma instituição, por um órgão público para buscar por fragilidades, para buscar por vulnerabilidades naquele ambiente ali da empresa, aquele ambiente tecnológico, aquele ambiente onde há aplicações web funcionando, onde há soluções, muitas vezes um comércio eletrônico, um aplicativo. Então, você, como um especialista, buscará por essas vulnerabilidades. Ao final desse trabalho de busca por essas vulnerabilidades, nós temos aí o relatório do pentest, do teste de vulnerabilidade. Esse relatório é um relatório que, por vezes, surge como dúvida em sala de aula, especialmente no curso aí de Pentest Plus, nos cursos de teste de invasão de aplicações web, em que os alunos ficam na dúvida sobre qual, de fato, nota atribuir, por exemplo, para uma situação em que você realizou um pentest e você descobriu que no ambiente lá do seu cliente, as senhas que são utilizadas são senhas fracas. Ou o ambiente ele está vulnerável a SQL injection, é um tipo de vulnerabilidade. Ou um ataque de XSS. Qual desses é o mais importante, né? Então eu preciso, no meu relatório, ser assertivo, e é o título do nosso vídeo, eu preciso ser assertivo e indicar para a empresa qual das vulnerabilidades necessita ser atacada urgentemente ou priorizadas. Mas pode surgir até a dúvida, né? Mas o ideal é corrigir tudo. Mas, pessoal, pensem bem, né? O recurso da empresa é um recurso finito. Geralmente busca-se priorizar exatamente porque muitas vezes não há recurso para resolver tudo. O ideal é resolver tudo. Não há dúvida em relação a isso. Mas nós veremos aqui hoje uma forma simples para que você consiga atribuir notas no seu relatório, de maneira que o cliente ele estará suportado, ele terá suporte para poder decidir qual caminho seguir. Então vamos lá para ver como atribuir uma nota às vulnerabilidades encontradas. Seja assertivo no seu relatório de pentest. Common Vulnerability Scoring System, CVSS, pessoal. O CVSS ele define, em linhas gerais, métodos para estimar a gravidade das vulnerabilidades que foram encontradas. Eu preciso classificá-las. Eu preciso atribuir a elas uma nota. Então, está aí. O CVSS nos ajudará a atribuirmos essa nota, de modo que certamente será possível que nós possamos avaliar. Senha fraca é mais importante do que SQL Injection? Ou é mais importante do que XSS e menos importante do que SQL Injection? Então, nós teremos a oportunidade de atribuir uma nota a cada uma dessas vulnerabilidades, avaliá-las, para que seja possível atribuir um critério aí uniforme. O CVSS ele trabalha com três itens, três scores, né? Utilizamos aqui esse termo, né? Score, e resume as métricas que estão relacionadas, elas se relacionam entre elas ali, que é a base, o ambiente e o tempo. Cada uma dessas métricas aqui, elas têm uma finalidade. Veja só, a base, ela está relacionada àquilo que é fundamental a todas as vulnerabilidades, propriedades fundamentais de todas elas. Então, os demais adicionam informações referentes ao contexto particular no qual o defeito ele é encontrado. Então, score base nós teremos em todas as vulnerabilidades. Em inúmeras situações, somente o score base é utilizado. Então, é sempre interessante
estar atento a isso, né? Por vezes, o score base é suficiente. Um vetor textual, contendo as escolhas de cada métrica, ele deve acompanhar, então, o respectivo score. O score base, ele tem alguns itens que são, algumas características que são fundamentais. Por exemplo, vetor de acesso. Como que eu me autentico? Qual é o impacto que essa vulnerabilidade causa à integridade? Qual é a complexidade do acesso? Há impacto à confidencialidade? Há impacto à disponibilidade? Então, a soma desses itens, né, na verdade, a variação entre eles, nos dará, então, esse score base. Quanto maior o número de pessoas com acesso ao ambiente, mais vulnerável esse ambiente é. Então, esse é o vetor de acesso. Maior é a criticidade do defeito de segurança, pois o potencial dos atacantes ele crescerá. Então, perceba que aqui nós temos algumas notas. Então, usando aqui a nossa laser pointer, se, por exemplo, o meu vetor de acesso ele é local, e eu tenho um valor aqui que é 0,395, a vulnerabilidade ela pode ser explorada somente com acesso local ao ativo vulnerável. Nesse caso aqui, o atacante ele necessitará adentrar o meu ambiente, ele terá que ter acesso ao computador, ao switch, ao servidor. Então, é o meu vetor de acesso. Aqui, local, o valor é 0,395. Mas se, por exemplo, esse ataque ele puder ser perpetrado por uma rede adjacente, ou seja, é possível explorar a vulnerabilidade apenas a partir de uma rede local na qual se encontra o ativo inseguro. Esse valor ele já vai para 0,646. E se esse vetor de acesso ele puder ser explorado pela rede? Quer dizer, o defeito de segurança ele pode ser explorado remotamente. O atacante ele consegue acessar o seu computador por meio da internet. Nesse caso aqui, no caso de aplicações web, normalmente esse é o cenário encontrado. Então, normalmente, para aplicações web, o vetor de acesso recebe a nota 1. Ele recebe aqui o item que é atribuído a ele ali, é o item N, que quer dizer network. A outra métrica, em relação à complexidade do acesso. Qual a complexidade que o atacante ele terá para acessar o meu ambiente ou alcançar o alvo? Então, avalie o nível de dificuldade de execução do ataque. Então, com base em diversos fatores, por exemplo, ele precisa de privilégios, com privilégios mínimos ele consegue perpetrar o ataque dele? Ou ele precisa elevar privilégios? Então, eu tenho aqui a complexidade como alto, médio e baixo. No caso de alto, é 0,35, médio 0,61, e se ele não precisa de privilégio nenhum, ou seja, baixo, veja que já vai para 0,71. Então, nesse caso do alto, existem condições especiais para que o ataque seja bem sucedido, como nível de acesso elevado, ambiente e necessidade de comprometimento de outros ativos, por exemplo. No caso da complexidade do acesso médio, algumas condições elas não tão restritivas existem para efetuar então a exploração da vulnerabilidade com sucesso. Exemplos incluem a necessidade de levantamento de informações sobre o ambiente e agentes de ameaça limitados a um pequeno grupo de pessoas. Então aqui ele precisa de privilégios médios. Aqui ele não precisa de privilégios nenhum praticamente. O privilégio aqui é o baixo, Não há a complexidade do acesso é baixo. Não há condições especiais para a exploração da vulnerabilidade. Basta acessar o ambiente e ali, com um usuário comum, eu posso avançar no meu ataque. Um outro item é a autenticação. Quantas vezes um atacante necessita se autenticar no sistema-alvo antes de executar um ataque explorando a vulnerabilidade? Aqui diz que são múltiplas vezes, ou nenhuma vez, ele não precisa se autenticar. Basta ele acessar o ambiente
e ele já consegue avançar no seu ataque. Então, olha, não há necessidade de autenticação para a realização de um ataque. Então, perceba a variação das notas, né? Múltiplas vezes, uma vez e nenhuma vez. O impacto da confidencialidade considera o montante de informações que pode ter o sigilo comprometido, se a vulnerabilidade é explorada com sucesso. Então, nós temos aqui, nenhum. Essa vulnerabilidade, senha fraca, não tem nenhum impacto em relação à confidencialidade aqui para mim. Então, 0 aqui é a nota. É parcial, 0,27. É completo, 0,66. Então, isso é a confidencialidade. O impacto é a integridade. Essa métrica considera o montante de informações que tem a integridade comprometida, caso o ataque aconteceu, os arquivos que foram acessados, as informações que foram acessadas, a integridade delas foi comprometida? Não, não foi. Então é 0. É parcial, 0,27. É completo, 0,66. O impacto à disponibilidade. Mede o impacto à disponibilidade do sistema. Caso a vulnerabilidade seja explorada em um ataque bem sucedido, há um impacto à minha disponibilidade? Meu ambiente ele fica indisponível? Não, ele não fica indisponível. Então, é nenhum. Não, ele de fato ele ficará totalmente indisponível. É 0,66. Então percebam que o Score Base Metric Group, ele tem todas essas informações que acabamos de passar por elas, o vetor de ataque, a complexidade do ataque, os privilégios requeridos, interação com o usuário, confidencialidade, integridade, impacto à integridade, impacto à disponibilidade, o escopo, né? Então, na verdade, não falamos sobre esses 3 itens aqui, porque eles são relativamente novos, mas perceba que, em relação ao tempo, que é o fator temporal, esse código do exploit que foi mapeado, qual que é a maturidade dele? Ao longo do tempo, podemos considerar isso realmente como um artefato consistente no que diz respeito à exploração do ambiente, né? Ele é maduro. Existe uma solução de remediação, o WannaCry, quando surge lá em 2017. Na verdade, já havia até uma correção, mas a escala era 10, estava lá em cima. Mas quando a remediação ela passou a ser propagada e conhecida de todos, então a nota foi descendo. Quem reportou essa vulnerabilidade é de confiança, né? Eu posso confiar em quem está reportando essa vulnerabilidade. Então, ao longo do tempo, essa métrica ela varia, por isso é temporal. E o seu ambiente? Como que ele está, né? E como que ele pode ser comprometido? Senha fraca no seu ambiente aí é perigoso? É sensível a vulnerabilidade, senha fraca? No seu ambiente, a vulnerabilidade, por exemplo, de SQL Injection, ela é sensível? Não, no meu ambiente eu não trato dados de valor, aqui eu tenho simplesmente trabalho com uma biblioteca, algo nesse sentido, eu tenho aqui um aplicativo que faz o controle da fila para o acesso ao bandejão aqui do restaurante universitário, então pode aplicar um SQL Injection aí que está de boa. Então, Environmental Metric Group é a nota que será atribuída ao seu ambiente, que irá se classificar de acordo com as suas necessidades. Por fim, utilize essa escala para poder priorizar o trabalho da sua equipe de operação. Que tal, hein? Que tal você utilizar, por exemplo, na hora que as requisições elas forem abertas, os tickets de incidentes forem abertos, você conseguir classificar que aquilo que é crítico tem a nota entre 9 e 10, alto de 7 a 8,9, médio de 4 a 6,9, a sua equipe, a partir do momento que ela olhar isso aqui, ela falar, peraí, esse incidente aqui ele é crítico, eu tenho 1 hora para resolver esse assunto.
mas esse outro incidente aqui, ele é classificado como baixo, então eu tenho aqui 12 horas para resolver essa questão de acordo com o que foi combinado lá no SLA do contrato. Então, fica aqui a minha dica para você, e nós vamos lá na página lá do CVSS fazer essa continha na calculadora. Vamos pegar aí a vulnerabilidade aí de SQL Injection, que será a nossa candidata, para descobrirmos qual nota que ela terá no score base. Então, pessoal, estou aqui na calculadora aqui CVSS, versão 3.1, fornecida aqui gratuitamente aqui pelo NIST, e vamos dar uma olhada aqui como que são calculadas aqui, como que é calculado aqui as nossas informações. Considere aí, ó, que o nosso Common Vulnerability Scoring System Calculator, nosso cálculo aqui será para SQL Injection. Score base, temporal, o seu ambiente, nesse caso aqui o meu, mas o nosso cálculo será aqui, ó, será suficiente aqui para nós aqui. Score base, qual é o meu vetor de ataque para SQL Injection? O atacante, ele precisa ter acesso físico ao meu ambiente, ele precisa ter um acesso local, ele precisa via rede adjacente, já é possível, ou ele, pela rede, simplesmente pela rede, ele consegue perpetrar um ataque de SQL Injection, sim, pela rede. Então, eu marco essa informação. Qual é a complexidade do ataque SQL Injection? Ele é considerado, com o passar dos anos, aí, um ataque que uma vulnerabilidade que já tem aí seus 20 anos, então a complexidade ela é baixa. É necessário privilégios para que eu possa avançar no ataque? Não, não é necessário privilégios. Há alguma necessidade de interação com o usuário? Também não há necessidade de interação com o usuário. E o escopo, a partir do momento que o atacante ele acessa a minha base, ele consegue, por meio de um banco, através de um banco, ele consegue acessar outras informações? Sim, ele consegue avançar na questão do escopo. E o impacto, a confidencialidade, eu posso considerar como alto. Há impacto à integridade, é possível alterar os dados aqui do que foi alcançado? Sim, é possível. E é alto esse impacto aqui também, a integridade. Mas impacta a minha disponibilidade? Não, não impacta a minha disponibilidade. Então, o SQL Injection, perceba que no nosso cálculo aqui, pelas informações que nós colocamos, nós tivemos aqui, ó, score base, o impacto e o exploitability. E veja que nós temos a nota aqui, ó, que foi no total aqui a nota 10. O que eu preciso fazer aqui para avançar nessa conta? A questão temporal, o environment score, que é exatamente aquilo que vale para o meu ambiente, no seu caso é o seu, e para chegar a uma nota final. Encerramos esse vídeo por aqui, porque é suficiente para que você possa entender o funcionamento da calculadora CVSS. Fica a minha dica, se você gostou desse assunto, se você deseja ver outros assuntos, aí coloque aí nos comentários aí a sua sugestão de temas. Estou aberto para isso, né? E nos vemos no próximo vídeo. Deixe o seu like, faça aí o seu comentário, indique o nosso canal, faça a sua inscrição. Fica o meu abraço, tchau, tchau.